O que realmente significa ter uma relação saudável consigo mesma. Seja bem-vindo ao nosso canal de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Samara e por aqui eu compartilho as minhas ideias, o que eu vivi e que eu acho que vai te ajudar. Então bora pro vídeo. Então tá, Samara, o que eu faço pra eu ter uma boa relação comigo mesma? Pra você ter uma boa relação com você mesma, você tem que reconstruir a forma que você se enxerga. Principalmente como você se trata e como você se posiciona na vida. A maioria de nós cresce ouvindo, absorvendo e vivendo a partir de crenças que nem sabe o que carrega sobre si mesmo. E crença é aquela ideia que você tem. É uma ideia que você tem e que você acredita nela. Pensa aqui comigo, com quem que você passa mais tempo? Com você, certo? Você sabe que você tem uma vozinha na sua cabeça que é você. O que essa voz interna diz pra você mesmo? O que você interna diz pra você mesmo? Ela te apoia ou te sabota? Ela te acolhe ou te humilha? Agora se imagina convivendo com alguém que fala como você fala consigo mesma. Você ia querer ser amiga dessa pessoa? Você queria estar perto de alguém que toda hora olha pros seus defeitos e aponta o que você podia melhorar e é super crítico demais? Precisa entender que não tem como você confiar em você mesma se toda hora que você erra, a sua própria voz vira uma arma contra você. Como assim? Você é seu próprio inimigo? O relacionamento saudável começa aqui dentro. Ao invés de você xingar porque você derramou alguma coisa no chão, pega e limpa. Você precisa dizer que você é burro, que você não faz nada direito, que olha só a besteira que eu fiz. Você tem que aprender a se corrigir com respeito. Você tem que se tratar como alguém que você ama. Ter uma boa relação consigo mesma não é ser permissiva demais e sempre passar a mãozinha na sua cabeça. Mas também não é ser cruel demais. Você não vai se massacrar porque você errou alguma coisa. Você não precisa se martirizar e se tratar como um lixo. Você sentar e ter uma reunião com você mesma de falar: isso aqui eu preciso mudar. Mas eu também não vou ficar me massacrando porque eu não consegui ainda. Imagina um treinador que fica lá no pé do ouvido do cara falando: cara, você não vai conseguir, isso é terrível. E toda vez fica assim, você acha que ele vai ter algum ânimo de ir lá pro treino, fazer o jogo dele, treinar? Não vai. Porque o treinador tá lá toda hora, porque você não consegue, que você é isso, porque você é aquilo. Imagina você, como que você vai criar confiança em você pra você fazer alguma coisa, se toda vez que você erra ou você comete alguma coisa que você não gosta, você fica se xingando e se colocando pra baixo. O negócio é, você tem que encontrar equilíbrio. Você precisa criar um equilíbrio entre autorresponsabilidade e amor próprio. Você tem que se autorresponsabilizar pelas coisas que você faz, pelos seus atos, pelo que você fala. Sem ficar se condenando e se chibatando aqui. E amor próprio, sem fingir que tá tudo bem. Você tem que reconhecer o erro sem tratar como um desastre. Você sente culpa por descansar? Evita ficar sozinha porque não aguenta seus próprios pensamentos? Então talvez você não saiba ser uma boa companhia pra si mesma. E isso só muda quando você se conhece, você aprende a se escutar, a se respeitar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ser inteligente, você pode ser disciplinada, você pode ser uma pessoa responsável, mas se você cresceu em cima de desvalorização, silenciamento, invalidação emocional, negação da própria dor, você aprendeu a duvidar de si mesmo. E isso gera duas sensações constantes: vergonha de existir do jeito que é, necessidade de controle para não desmoronar. A sua relação consigo não começou com você. Começou nas primeiras experiências que você teve. Quem era você quando você chorava e ninguém te acolhia? Quem era você quando você dava o seu melhor e era rejeitada? Quem era você quando você se esforçava e escutava que ainda não era o suficiente? Essa versão da infância virou a fundação da pessoa que você é hoje. E talvez até hoje você esteja tentando provar que merece ser amado. Não viver no livre, mas sempre se cobrando, sem parar. Você não se exige tanto porque você quer evoluir. Você exige tanto de você porque você acredita que você só merece ser amada se for perfeito. Pode ser o corpo perfeito, o emprego dos sonhos, o relacionamento dos sonhos. Mas se você vive dentro de uma crítica constante, você sempre vai se sentir insuficiente. A pergunta é, você se sente segura dentro de si? Ou parece que você tá num campo minado, onde qualquer erro é um ataque contra você? Você se olha no espelho com que olhos? Para muita gente, a guerra começa pelo corpo. Se julga pelo tamanho da calça, do peso na balança, a barriga que dobra quando senta. Quem tem uma relação saudável consigo mesma não coloca seu valor nisso. Ela até pode querer mudar o corpo, mas por amor e não por ódio. Por escolha, não por culpa. E aqui tá o mais profundo. Muita gente se rejeita porque a sua identidade foi criada na expectativa ali dos outros, não da verdade de Deus. A cura da sua relação consigo mesma só começa quando você se enxerga com os olhos que Deus te enxerga. Você tem que se ver com os olhos que Deus te vê. Não como uma falha ambulante, como um erro a ser corrigido, não como uma comparação com outras pessoas. Mas alguém que está sendo formada, moldada e restaurada com graça. A cura começa quando você para de lutar contra quem você é e começa a construir quem você quer ser. Por favor, a partir do amor
não da cobrança. Vamos ver se você tem uma boa relação consigo mesmo? Para cada coisinha que eu for falando aqui, eu quero que você dê um checkzinho para você saber se você tem ou não uma boa relação consigo mesmo. Você sente culpa só por descansar? Se irrita quando não consegue cumprir tudo aquilo que planejou? Se sente exausta mesmo não tendo feito tanta coisa assim? Fica com raiva de si mesmo por não ter agido do jeito certo? Tem aquela sensação que alguma coisa tem de errado com você. Você não sabe o que é, mas você sabe que você tem um trem aqui que tá errado. Quantos checkzinhos você marcou? Independente de quantos você marcou, isso não é frescura, isso não é drama. É pra gente saber se você tá desconectado ou não de si mesmo. Eu espero que você tenha entendido nesse vídeo que não é sobre se amar, é sobre se permitir existir sem se corrigir o tempo todo. Se você sentiu que você não tem uma boa relação consigo mesmo, talvez seja porque você passou a vida se adaptando, você confundiu ser amada com ser perfeita, aprendeu a se vigiar mais do que se acolher, criou versões de si para não incomodar. E agora você não sabe mais quem você é. E aqui nesse canal te ajuda você a entender mais sobre si. É um assunto que você tem que se aprofundar de verdade. Não é papo de coach. Enfim, diva ou divo, a gente tem muita coisa para conversar. Um beijo, eu espero que esse vídeo tenha te dado uma clareza no que estava escuro aí dentro da sua cabecinha. Tchau!